Vamos aplaudir a Jesus bem bonito. Vamos lá, povo de Deus. Aleluia. Pega na palma da mão assim, ó. Olha aí, isso aí é o crente 6 horas, hein? Só vive dizendo 6 horas por mim, 6 horas por mim. Pega na palma da mão para Jesus. Olha, vamos celebrar essa vitória. Diga a minha vitória. Diga a minha vitória. Diga está no nome de Jesus. Está bem, viu? Pega na palma da mão para Jesus. Olha, isso aí é a história de alguns aí. Não é não, olha aí, ó. Ele vai pra igreja e esquece a Bíblia em cima do armário. E às vezes pergunta por que minha vida anda sempre ao contrário. Ele chega atrasado no culto e mais cedo ele quer ir embora. E pra quem não conhece, eu estou falando do crente 6 horas. E pra quem não conhece, eu estou falando do crente 6 horas. Agora sim, irmão, ó. 6 horas por mim, vai, irmão, vai. 6 horas por mim, ei, vai. 6 horas por mim que eu estou precisando de coração. 6 horas por mim, olha aí, mano. 6 horas por mim. Ele só quer a bênção em buscar que é com ele nunca vai não. Pra fazer um jejum no culto de oração ele nunca aparece. De evangelizar no domingo à tarde ele sempre se esquece. Se é pra ofertar a conversa é a mesma. Eu tô sem grana agora, olha aí, ó. E pra quem não conhece, eu estou falando do crente 6 horas. E pra quem não conhece, eu estou falando do crente 6 horas. E agora, vai, vai. 6 horas por mim, diga aí. 6 horas por mim, ei, vai. 6 horas por mim que eu estou precisando de coração. 6 horas por mim, ei, igreja. 6 horas por mim, olha aí, ó. Ele só quer a bênção em buscar que é bom. Ele nunca vai não. Pega na palma da mão lá em cima pra Jesus, aí, ó. Olha a tua irmã assim, ó. Joelho no chão. Jejum e oração, meu irmão. Vamos embora. Oh. Agora todo mundo vai assim, ó. Vamos estiver assim, ó. 6 horas por mim, hein? Vai assim, aponta pra você. Vai dando assim, vai. 6 horas por mim, aponta pra você, vai. 6 horas por mim, ei, irmão. 6 horas por mim que eu estou precisando de oração. Vai. 6 horas por mim, e diga aí. 6 horas por mim, ele só quer a bênção e buscar que é com ele nunca vai não. Vai. 6 horas por mim, ei. 6 horas por mim, e aí. 6 horas por mim que eu estou precisando de oração. Olha. 6 horas por mim, por favor, viu? 6 horas por mim, ele só quer, ó. Ele só quer a bênção e buscar que é com ele nunca vai não. Levanta a mãozinha agora assim, ó. Ele só quer a bênção e buscar que é com ele nunca vai não. Ele só quer a bênção e buscar que é bom. Ele nunca vai não. Vamos aplaudir Jesus. Ei. Maravilha. Obrigado, pastor Fernandes. Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Sexta-feira do Senhor, sexta-feira de libertação. Eu venho te trazer uma palavra muito importante a respeito de invocar o nome do Senhor e ser fiel naquilo que Ele tem preparado, a palavra que Ele tem enviado. Nós precisamos da nossa fidelidade, o nosso coração colocado diante dEle, para a honra e glória do santo nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Primeiramente, nós vamos aí ver o testemunho da novela da vida real, em nome de Jesus Cristo. Vamos assistir. Bora aí. Maestro, roda para nós, por favor. Através do nome de Jesus, a porta está aberta para entrar no celeiro de Deus e tomar posse das bênçãos tão desejadas. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Desgastou um osso da cervical e o doutor fez um osso da perna, pôs aqui, ó. Enxertou? Enxertou. Aí com 3 meses uma moto me pegou, quebrou a coluna lombar. O que você não podia fazer? Eu não abaixava mais. Nem para hoje para mim vir minha nora, pôs minha meia, pôs meu tênis. Não abaixa agora em nome de Jesus. O que eu mais queria fazer, abaixar. O que você mais queria fazer? Deixa o povo ver a alegria do seu rosto aqui. Abaixa para eles verem lá.
Senta aqui na cadeira e amarra o sapato e desamarra aí agora. A Nora que fez isso para ela hoje. Jesus é bom, irmã? É bom demais. É bom demais. Aqui o pessoal tá correndo de aqui. Ninguém mandou. Oh, Jesus, que coisa linda. Ela não está acreditando que Deus fez por ela. Ela tá vendo se é real. Tô sonhando ou tô acordado? O que é, irmã, que essa resolveu correr aí? Conta pra mim. Eu nem vi se eu tô andando. Ela não tá acreditando, irmão. Quero ver se eu tô andando. E essa é a vizinha dela. A vizinha? São os vizinhos. Só sabia desse problema dela? Sabia. Ah, só que emprestou a bengala? Ganhei do meu tio de presente. É do tio. Ganhou do tio? Meu tio de presente. Vou dar essa bengala pra você de lembrança. E aí um dia ela chegou em casa chorando. Ai, dona Rosa, me empresta sua bengala, né? Ah. Eu emprestei, já faz 1 ano vai fazer. Mas graças a Deus, Deus libertou. É, irmã, o que Deus fez com a senhora foi muito real. Basta invocá-lo, pois Ele está do seu lado. Invoque a Deus de verdade e creia que você vai ter Deus perto. Deus perto para quê? Para poder lhe curar, lhe proteger, lhe abençoar, lhe salvar, lhe prosperar, resolver os seus problemas, para fazer você uma pessoa do bem. E Ele quer fazer de você essa pessoa. Não tem esse negócio que talvez Ele não queira, que é para todos nós. E todos nós temos direito de ter Deus do nosso lado. Eu tenho esses 2 ombros deslocados, né? E toda passagem de lua, ele dói. Quando agora eu estava assim para fazer louvor, eu sou erguia só essa mão, porque essa aqui não rompia, né? Mas qualquer lua minguante, crescente, nova, cheia. De lua dói. Agora vai entrar nova, já vinha dor. Agora levanta sem dor. Agora, graças a Deus. Olha que bonito, pessoal. E esse dedo aqui, eu fiz uma cirurgia, tá com 5 anos, e o dedo caiu de novo. Agora ele melhorou bem bastante, mas ainda dá um pouco. Doía e ele ficava para dentro assim. Quer dizer que você estendia a mão para cumprimentar assim. Vamos ver se a gente cumprimenta assim. Vamos cumprimentar assim. Não dá certo. Agora abre ele normal. Vamos cumprimentar direito. Deus te abençoe, Júlio. O que ele tinha? Ele é deficiente auditivo. É surdo, no caso? É surdo. Não ouvia nada? Nada. Nem fala? Não. E agora, como é que tá? Ele disse que o ouvido abriu. Vamos ensinar ele a falar aí, então. 2, 3, 4. Tá reclamando, tava alto pra ele aqui. Agora ele vai ter que aprender a falar. Se levar pro Japão, daqui 6 meses só fala japonês. Alegria dele. Aleluia! Ele é tremendo missionário. O registro da emoção marca o fim do sofrimento para a honra e glória de Deus. Ei, meus irmãos, só não emociona quem já morreu. Glórias a Deus, meus irmãos, muito abençoado seja o teu dia, a tua sexta-feira, teu final de semana, em nome de Jesus Cristo. Eu venho aqui com você a respeito de uma palavra que mostra que nós precisamos ter requisitos, ter uma maneira certa de viver para poder sermos chamados filhos de Deus. Veja lá na Bíblia, 1 Pedro 1,17, está escrito assim: se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pois bem, é muito importante nós andarmos no temor do Senhor Jesus. O temor de Deus, isso quer dizer o respeito ao que a palavra dele diz em relação a nós. Você crê em Jesus Cristo, então você deve obedecer, você deve respeitar, você deve amá-lo, porque antes ele amou você primeiro e deu o filho dele para morrer em seu lugar. Depois ele diz que julga segundo a obra de cada um.
nós seremos julgados em relação àquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas atitudes. Por isso ele diz que no tempo da nossa peregrinação, nós devemos andar em temor. Peregrinação, o tempo que nós passamos aqui nesta terra para servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque não há outro motivo de nós estarmos aqui. Temos que confiar e amar e temer e viver segundo a palavra dele. É preciso preencher certos requisitos para nós sermos chamados filhos do Altíssimo. Você sabia disso? É preciso. Muita gente por aí acredita, não, eu sou filho de Deus. Foi criado, é uma criatura feita pelas mãos de Deus, mas filho não chegou a ser, porque é necessário que, como está lá em João 1,12, você aceite ao Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Então a todos quanto o aceitaram, a estes é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Pois bem, meu irmão, presta atenção, é um poder que você recebe quando aceita Jesus como teu Senhor, um poder de ser chamado o Filho de Deus. A condição de você ser chamado Filho de Deus é andar na presença dele, recebê-lo como teu Senhor e Salvador. Então ele é Pai. De quem é filho? De Deus. Jesus é Filho de Deus. Quem não tem os seus mandamentos, e se os tem não os guarda, não pode encaixar-se nessa afirmativa. Ele é Pai somente de quem se encaixa como filho. Os filhos do vizinho não podem ser chamados meus filhos, porque eles não foram criados por mim, não saíram de mim, nem da minha esposa. Não são os meus filhos, são filhos do vizinho. Então como é que eu posso querer ser chamado de filho do vizinho? Se nós não andarmos na presença do Senhor como Ele ordena, nós nunca podemos ser chamados filhos de Deus. No Salmo 73, do 1 ao 3, versículos 1 ao 3, diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Pois é, os meus pés quase se desviaram. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Só passei a ser filho dele quando eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. E ainda assim, eu quase que me perdi nesse mundão aí, envolvido com drogas, com prostituição, com feitiçaria. Quase que me perdi, meus pés quase que se desviaram. Mas houve um momento em que eu aceitei, pois Ele é Pai, somente de quem se encaixa como filho, e eu o recebi. Embora Deus seja soberano e justo, os ímpios prosperam, enquanto quem serve a Deus parece sofrer mais. Você já prestou atenção? Já falamos muitas vezes a respeito desse tipo de coisa. Existem pessoas que estão crescendo, enriquecem, têm dinheiro à vontade em suas mãos, fazem o que bem entendem, os seus sonhos são realizados. Porém, no dia que chegar na presença de Deus, eles vão dar conta de tudo isso diante do Pai. Eles até vão chegar diante do Senhor e dizer, às vezes, alguns até que passaram pela igreja: mas Senhor, nós curamos em Teu nome, nós pregamos em Teu nome. E o Senhor vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço, Satanás. Porque precisa ser ali limpo de coração. Não podemos ficar olhando a prosperidade dos ímpios. Os soberbos, eles prosperam, mas nós não podemos ficar desejando esta prosperidade. O salmista, um fiel servo de Deus, ficou desanimado enquanto ele observava essa situação. As suas aflições, a evidente prosperidade de muitos ímpios. Porém, Deus restaura a confiança do salmista, Ele restaura a sua confiança também. Se você ficou aí perdido porque alguém
recebeu um grande afeto, ou um prêmio, ou foi colocado mais alto no pedestal, e você está lá embaixo. Não se preocupe, porque o importante é você estar com Deus. Pois se você está com Deus, como é que você vai se preocupar com isso? Nós que somos representantes de Deus, nós estamos acima dos reis, dos presidentes, dos vereadores, de qualquer autoridade. Com a palavra de Deus em nossa boca e a nossa atitude andando conforme o que Ele ordena, não há sábio nesse mundo que possa nos superar. Veja, eu sempre lembro a respeito de Neemias. Neemias era apenas um copeiro do rei. E olha no que ele se tornou. Quando ele precisou, quando ele sentiu no coração dele que deveria ajudar os seus irmãos que ainda estavam perdidos na cidade destruída, ele teve das mãos do rei todas as suas necessidades supridas para poder seguir adiante e levantar os muros da cidade. Então levanta-te, meu irmão. Não importa quem seja o teu patrão, não importa qual a posição que você está vivendo. Se na rua, às vezes eu já vivi na rua, já pedi esmolas nas ruas e hoje eu estou aqui na presença do Senhor. O Senhor me levantou, Ele pode levantar você. Sua situação talvez não seja nem a que eu vivi lá no passado. E ainda mais fácil, ainda basta que você olhe para Jesus. O salmista, ele olhou para Jesus, para Deus na verdade, que Jesus não estava presente naquele momento, mas ele ali observou e nos seus caminhos, ao revelar o trágico fim dos ímpios e a verdadeira bênção dos justos, Deus pode levantá-lo, Deus pode colocá-lo de pé, fazer dele também justificado. Porque não importa, ainda essa semana o missionário colocou uma mensagenzinha falando a respeito disso. Não importa que a gente tenha caído, não importa que a gente tenha se extrapolado, se sujado, feito tudo. Se nós somos de Cristo e nós nos arrependemos do erro, o Senhor nos levanta. Oh, meu irmão, suas intenções parecem ser boas, fala como filho, no entanto não age como filho, assim é o ímpio. O seu comportamento pode afetar algumas pessoas, outras não se importarão, nem ligarão, e outras ainda, por não ter discernimento, procederão de forma contrária ao que a palavra de Deus diz. É preciso nós estarmos ligados na vontade do Pai, no desejo de Deus, aquilo que Ele preparou para cada um de nós. E não, o mundo oferece muita coisa. O mundo traz notícias de que você será devorado. Mas você tem dentro de você a coragem. Você tem o leão, a tribo de Judá, o leão da tribo de Judá dentro de você. Você tem o Espírito de Deus. E você vai e você enfrenta, não importa o que possa acontecer, você sabe que o Senhor é contigo e nada vai te destruir, pois é o que a palavra dele diz. Esses ímpios, esses bárbaros, vamos dizer assim, eles ainda não têm um comportamento formado a respeito do que é certo e do que é errado em relação ao que o Evangelho ensina. Para eles que vivem no mundo, tudo o que eles fazem é normal. Pensa bem, o homicida, vamos falar do homicida. Por alguma razão ele mata alguém. E um parente desse alguém vai e mata esse homicida. Então o parente desse homicida se levanta contra aquele outro, achando que ele tem razão. Matou o meu camarada, não vai pagar. E assim fica, um matando o outro o tempo todo, porque não tem o conhecimento, o verdadeiro amor de Cristo. Para eles, para o assassino, para o ladrão, é normal ele revidar aquilo que aconteceu contra ele. E ele faz na maior certeza de que ele realmente tem direito de fazer aquilo. Mas nós sabemos que a vida pertence a Deus. E só quem pode tirar é o nosso Deus. Então nós precisamos buscar em Deus a direção e não deixar nossos pés escorregar, irmãos, para o engano dos filhos das trevas.
Deus revela ao salmista o fim do ímpio, pois este se desarraigará da sua face. O fim do ímpio é o inferno, é a perdição. Você não vai querer tomar o mesmo caminho, não é verdade? Você conhece, você já entendeu o que é o inferno, o que é o céu? Qual o caminho que você escolheu? Então você tem que ser persistente. Você escolheu o céu? Você tem que ser persistente. Você tem que ser ativo no que a palavra de Deus diz. Você precisa passar adiante a tua convicção de vida. O ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Ele não vai prevalecer. Aquele que vive sob o engano também não vai prevalecer na congregação dos justos. Levando-se em conta a breve duração da nossa vida, se nós avaliarmos as coisas daqui tão somente das nossas palavras reveladas de Deus e o seu Espírito Santo, para completarmos a jornada da vida com fé e confiança na bondade e justiça de Deus, nós estamos perdendo tempo. Nossa passagem aqui é como num piscar de olhos. Alguém falou outro dia, a vida é tão curta para ser vivido. Então vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos falar mais do amor de Cristo, porque o nosso tempo aqui é mínimo, é nada, é um piscar dos olhos do Senhor. 1 Samuel 8:1, ele diz: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O perigo de constituir filhos para juízes. Samuel nomeou seus filhos juízes na parte sul de Israel, mas eles não seguiram o bom exemplo do pai. No mundo nós falamos filho de peixe, peixinho é. Parece que esses filhos não eram bem filhos, né, de Samuel, porque eles não seguiram o mesmo exemplo. Hoje nós vemos a criança chega na adolescência e começa a fazer exatamente o que ela deseja. Ela não segue os passos do pai, ou segue os passos do pai. Quando o pai é um bandido, quando o pai é um ladrão, um safado, a mãe, ele segue esses mesmos passos. Mas nós que somos de Deus, se não ensinarmos os pequeninos, desde quando eles são pequeninos, eles vão esquecer de quem somos e de quem eles são filhos. Então precisamos nos manter na nossa oração, buscar Deus, colocar o nosso coração diante do Senhor. Às vezes, até nós mesmos, olhando para os nossos filhos, nós ficamos entristecidos, porque não os vemos seguir o nosso caminho quando o nosso caminho é bom. O pai que é ruim, aquele que é bandido, muitas vezes também ele olha para os seus filhos e vê que os seus filhos não estão seguindo o caminho dele, ele também entristece, porque ele acha que ele vive no caminho certo. E por que ele acha que vive no caminho certo? Porque ele não teve o conhecimento da verdade. Ninguém falou, mas os filhos até desviaram-se daqueles caminhos ruins e tomaram um certo caminho. Mas também não tem ainda o entendimento de chegar aos pais e ensinar os pais. Então nós precisamos ensinar bem os nossos filhos. Percebe-se que Samuel não lhes permitiu exercer o sacerdócio. Samuel tomou as rédeas, não deixou que eles fossem adiante. Os filhos de Eli, sim, foram adiante. Eles metiam a mão ali na panela das ofertas, prostituíam diante do altar do Santíssimo. Mas Samuel, ele tomou a decisão, não deixou os filhos dele permanecer. O procedimento dos filhos de Samuel ensina que os filhos do Altíssimo devem proceder tal qual o Senhor tem nos ensinado. Você serve a Deus? Você está dentro dessa condição de ser chamado filho de Deus? Os teus filhos, os teus netos têm que seguir você, os seus filhos. Mas você tem ensinado os teus filhos ali pequeninos quem é o Senhor Deus? Ou
dentro de casa você é aquela peste, completamente diferente daquele que vai à igreja. Então é ali dentro da tua casa que os teus filhos vão observar você. Do mesmo modo como você deveria observar Deus dentro da casa dele, mas você não observa, você dá as costas, você se afasta da palavra de Deus e se torna iníquo, se torna culpado do sangue de Cristo novamente. Então, irmão, presta atenção. Nós precisamos que todos que vêm à igreja procedam e aprendam conforme o que a palavra de Deus ensina. Não é o que eu falo. O que eu falo pode não ter valor nenhum, mas o que o Espírito Santo fala no teu coração quando você ouve as palavras dele. É quando você se examina. Nós estamos aí chegando, domingo é Santa Ceia. E quem precisar, quem não vai participar da Santa Ceia presente, passe aqui, pegue o kit da Santa Ceia comigo. Pegue, está aqui, a semana inteira está aqui sendo distribuído para as pessoas que vão participar. Mas que venha à Santa Ceia e preste atenção na palavra de Deus e participe, e conheça e viva e ensine o que você tem visto na palavra de Deus. Essa semana mesmo eu falei para as pessoas aqui, Apocalipse 5:10, para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Podemos ser reis do nosso modo, mas nunca seremos um sacerdote. Podemos ser rei da nossa maneira. Nós reinamos em casa, nós reinamos no trabalho, nós temos voz ativa na rua, mas será que nós teremos o verdadeiro sacerdócio, que é o sacrifício? Será que nós vamos prevalecer? Foi-nos dado um reinado e um sacerdócio. Sacerdócio significa sacrifício. Então, se você vem à igreja e nota que você andou errado, você tem que dar o braço a torcer. Você não pode ficar envergonhado, com medo, porque, mas eu sou macho e eu não posso voltar atrás da minha palavra. Isso é besteira, isso é estupidez, isso é ignorância. Macho você é como homem. Até um cachorro é macho, um macaco é macho, uma vaca, um boi é o macho e a fêmea. São distintos, é sexo. É escolha sua? Não, não é escolha sua. Deus te fez dessa forma para que você reinasse conforme aquilo que lhe foi dado. Pensa bem, até um verme tem aquele que procria, o macho, e tem a fêmea, às vezes. Então, que negócio é esse? Só macho? Besteira, estupidez, ignorância. Irmão, acorda, levanta daí de onde você está, humilhe-se diante do Senhor. Lá em Isaías 57:15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Contrito é o coração quebrantado diante de Deus. Então, Deus habita lá no alto para te promover. Então você tem que ser obediente ao que a palavra de Deus diz. Não perder a direção de Deus, não sair do altar, não deixar que o inimigo nos engane com falsas promessas e pensamentos diversos, fábulas estranhas. Nem podemos pensar que somos juízes de nós mesmos, decidindo a nossa maneira, nos atribuindo em nosso próprio entendimento. Não, eu não sou juiz. Quem sou eu para julgar as minhas atitudes boas ou más? Eu tenho sim que olhar para dentro de mim e equiparar minha vida com a vida de Cristo, se ela está sendo igual. E então aí é Cristo quem está me julgando, se eu sou bom ou se eu sou mal, porque você entenderá qual é a tua vida, qual é a porção da tua vida que você vive hoje. O Senhor julgará segundo a obra de cada um, não coletivamente. O Senhor é justo e fiel a toda a sua palavra.
Uma vez eu falei, Deus não é fiel a você não. Você sabia que Deus não é fiel a você? Deus é fiel à palavra dele, que quando você for fiel a ele, a palavra dele se cumpre na tua vida. A verdade é essa. Deixa de ser macho ignorante, besta. Não adianta sair por aí gritando, ordenando, mandando, dizer assim, assado, que vai ser do jeito que você quer, porque é assim que é. Porque não é assim que é do jeito de Deus. E se você não se quebrantar, Deus, ele não vai poder levantar o teu espírito. Ele não vai poder, né? Em Salmo 138:6 ele diz, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Ele não olha para o arrogante. Ele não olha para aquele que fica olhando de cima para baixo para as pessoas, achando que eu sou, eu posso, eu faço. Não. E de longe, ele reconhece os arrogantes. Não adianta você se esconder, ou você se quebranta, ou será quebrantado. Aquele que por muitas vezes é chamado a atenção e endurece a sua cerviz, né, como diz a palavra, logo será quebrantado. 1 Pedro 5,5, ele diz mais, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha, Deus fala para todo tipo de pessoa aqui, nesse momento. Ele diz mais em Filipenses 2, versículos 5 ao 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você já leu nas Escrituras Cristo brigando, ordenando, mandando contra algum filho dele? Você já viu? Mas tem pais que são assim, agressivos com os filhos, com o marido, com a esposa, mulheres que são do mesmo modo com os filhos, com o marido. Tem a mesma atitude de Cristo. Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele foi obediente. E eu declaro agora, seja obediente, meu irmão. Seja obediente. Então Deus, ele vai te elevar. Com toda certeza. E falando na obediência, está aí, domingo agora, Santa Ceia do Senhor. Você vai passar por aqui e pegar o seu kit da Santa Ceia? Ou você vai participar conosco? O lugar está limpinho, bem arrumadinho, tudo pronto para você participar da Santa Ceia. E o mais importante, você pode fazer aí os seus dízimos e as suas ofertas lá no banco, ou pelo celular, ou pela internet, e passar o seu recibo aqui no zap da igreja, 945-72-1916, Pastor Eusébio. Você passa para mim os recibos, e então eu vou colocar tudo na contabilidade como é devido. Mas preste atenção, você que vai depositar aí no Banco Itaú, agência 406, conta corrente 42717, dígito 9, essa conta ela vale tanto para dízimo como para oferta, só que você tem que fazer 2 depósitos separadamente, uma para os dízimos e as ofertas e outra para o patrocinador. Mesma conta? Sim, mesma conta. E aí você envia os recibos para mim ou traz aqui na hora do culto e entrega aqui. As máquinas que nós temos aqui da Cielo, elas passam os cartões de débito, de crédito, como você precisar. As máquinas estão aqui para funcionar. Você tem no Bradesco a agência 3378. Essa mesma agência, para dízimo e oferta, conta corrente 51238, dígito 9, conta para os dízimos e as ofertas. A conta para o patrocinador é a 29315, dígito 6.
Então, são duas contas diferentes na mesma agência 3378 do Bradesco, e você tem que fazer 2 depósitos, dízimos, ofertas e o patrocinador. Você tem ali no Banco do Brasil, agência 04723, a conta corrente 621200 para o patrocinador. Você tem no Banco do Brasil a conta agência 04723, conta corrente 56098, dígito 7, para os dízimos e as ofertas. Então, não se perca de forma alguma. Na Caixa Econômica você pode fazer o depósito ali na agência 0221, operação 003, a conta corrente 130000215 para o patrocinador. Conta corrente 130023292, dígito 4 para os dízimos e as ofertas. Então estão aí as contas, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. E se você tiver alguma dúvida, passe o zap para mim e eu vou esclarecer, vou passar todas as contas para você novamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar agora, vamos agradecer a Deus essa sexta-feira que com certeza está trazendo libertação para a tua vida, para a tua família. Se você andar na obediência, se você se quebrantar diante do Senhor, lembre que lá do alto Ele está vendo tudo quanto você faz e Ele há de te exaltar. Ele exalta os humildes, Ele abate os arrogantes e exalta os humildes, e que assim seja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estou aqui diante de Ti, diante desse povo, Pai, orando em favor da vida deles e tudo quanto eles têm, meu Pai, para viver naquilo que o Senhor tem orientado, e eu tenho procurado orientar segundo a Tua palavra. Somos todos falhos, todos nós erramos, todos nós tropeçamos, mas se houver arrependimento no nosso coração, com certeza o Senhor estará olhando para nós e nos levantará, nos tirará novamente do monturo, do lixo, da opressão, da tristeza, da angústia. O Senhor nos levantará, nos colocará de pé para sermos vencedores em Teu nome, pois o Teu nome é mais do que suficiente para tudo quanto nós precisamos nessa vida. Devemos crer, devemos confiar no Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e entregamos a nossa vida diante de Ti, dessas famílias, essas pessoas que estão presentes, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que nós colocamos em oração todas as noites diante de Ti, lá em casa, eu e a minha esposa, Deus, todas essas pessoas, ó Senhor Pai, Criador do reino dos céus, em Teu nome eu levanto a minha voz. Jesus Cristo, que nos deu a autoridade para fazermos, pelo poder que há no nome dEle, contra todo mal, contra toda doença, contra toda miséria, contra toda opressão, eu digo, Satanás, caia por terra. Todo o teu mal seja desfeito, toda a tua praga seja anulada, em o nome de Jesus Cristo. Os teus atrasos acabaram, não vão mais atrapalhar a vida do povo, a tua doença não vai mais trazer morte, em nome de Jesus Cristo. Eu te proíbo, eu abençoo os obreiros desta casa, eu abençoo os membros desta casa, os parentes de cada um deles, eu deixo a minha bênção segundo a palavra de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Abençoo os proprietários desta casa, em cima, embaixo, meu Pai, esse povo que convive aqui embaixo conosco também, em nome de Jesus, ao nosso redor, onde quer que seja, meu Pai, eu abençoo esta vila industrial para a honra e glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo, e que assim seja, e amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Vocês vão participar da Santa Ceia conosco, em nome de Jesus Cristo. Agora, vamos preparar, em nome de Jesus.